Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Conosco aqui na ETEC, nesse painel, nós temos o Herbert, da Cybereason, e o Bruno, também da Cybereason. A ideia hoje é nos encontrarmos para discutir um pouco sobre como manter a postura de segurança em tempos de trabalho 100% remoto. Vocês sabem que aqui na ETEC nós nos autoimputamos um desafio, que é o desafio de tentar buscar inovação permanentemente, de tentar reinventar no máximo possível o nosso mercado de cibersegurança. E acho que não tem um momento que puxa mais reinvenção do que esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? É um momento onde todo mundo está, de alguma maneira, sendo impactado e, de alguma maneira, todo mundo está repensando suas prioridades. Então, hoje o nosso diálogo é com esses dois craques, com o Herbert e com o Bruno. Eles representam uma empresa super interessante, que é a Cybereason. Eu acho que o ponto inicial dessa nossa conversa é contar um pouquinho, né? Quem é a Cybereason? De onde veio, o que come, o que faz, né? Conta pra gente, Herbert, por favor. Legal, Rafael. Obrigado. Obrigado, equipe ETEC. Obrigado a todos os participantes. Obrigado, Bruno, Adriano. Bom, Rafael, a respeito da Cybereason, aqueles que não conhecem, é uma empresa israelense, fundada em 2012. Ela foi criada por 3 ex-militares do Exército de Israel. Então, só aí eu não preciso dizer muita coisa do que conhecem de segurança cibernética, até porque eles eram responsáveis, fizeram parte da unidade 8.200 do Exército de Israel, do Mossad, e eram responsáveis pela segurança ofensiva do Exército de Israel. Então, era fazer ataque para se precaver de futuros ataques ao Exército de Israel, né? Então, baseado nisso, eles fundaram a Cybereason, focado principalmente inicialmente na parte de detecção e resposta a incidentes. Hoje, a Cybereason tem mais de 500 funcionários, presença global, né? Com 3 SOCs divididos em Estados Unidos, Israel e Tóquio, operação 24/7, Follow the Sun, com mais de 6 milhões de endpoints vendidos, mais de 4 milhões sendo vendidos e gerenciados pela o SOC Cybereason junto com integradores, né? Reconhecido globalmente como clientes com mais de 450 mil endpoints sendo administrados, gerenciados pela Cybereason, né? Então, esse é uma empresa já renomada no mercado de cybersecurity, principalmente na parte de proteção de endpoints, com operações, uma delas muito conhecidas, né? Que é a Operação SoftCell. A gente pode até abordar depois de um outro tema e compartilhar mais informações, que foi uma operação feita pela equipe da Cybereason, identificando uma telco, né? Uma telco que estava sob ataque há 7 anos. Então, tudo isso no modelo de investigação e respondendo a incidentes, algo bem diferenciado que a equipe Cybereason pode trabalhar. Que legal, que legal. Super experiência bacana. Agora, conta pra gente, como é que nós estamos vivendo tempos assim bastante diferentes com a pandemia. Aconteceu esse fenômeno que todo mundo foi para casa. E o trabalho hoje ele é 100% remoto. Cada um na sua casa, cada um no seu canto, com o seu computador, às vezes do trabalho, às vezes um computador pessoal, com outros dispositivos, numa rede doméstica, trabalhando, acessando sistemas, acessando dados, enfim. E, de repente, tudo que a gente passou um bom tempo cultivando dentro do perímetro, né, de segurança e armando uma estratégia, da noite para o dia, flipou, virou a chave. Todo mundo hoje é 100% remoto, né, que é um trabalho híbrido, né, 100% remoto. E, dentro dessa perspectiva, vem a história da reinvenção. Como adaptar a estratégia de segurança para um time que trabalha 100% remoto, onde o conceito de perímetro ficou bastante debilitado? Como é que a Cybereason consegue ajudar a gente nesse novo cenário? Bom ponto. Realmente, aquela nomenclatura que a gente tinha acesso padrão não é mais padrão, né? Aquela tratativa da conexão vinda diretamente de dentro da companhia, com regras criadas como um todo. Isso não existe mais. É um novo perímetro, é uma nova tratativa. E, sem dúvida, relacionado ao Covid-19 como um todo, a economia foi afetada, né? Isso todos puderam ver, estão presenciando, entre dólar,
companhias reduzindo pessoas como um todo. Então, isso realmente acabou afetando não somente a parte econômica, mas a parte operacional das empresas. Algumas já estavam um pouco mais preparadas para essa parte de acesso remoto, home office, mas isso era 20% da companhia, 15, 20, agora são praticamente 100% a não ser aqueles trabalhos ou companhias, por exemplo, de varejo, né, um supermercado, que ainda mantém uma parte fabril, uma parte presencial. E sim, a Cybereason, né, junto com a ETEC, nesse caso, a gente trabalhou de uma forma proativa para que pudesse principalmente oferecer um nível de segurança, porque as operações não podem parar, mesmo um acesso remoto. Muita gente preocupada com, lógico, acesso remoto através de VPN e outras ferramentas de acesso remoto, mas se deixando, esquecendo que tudo começa pelo endpoint em si. Né? Os principais ataques, principais ameaças vêm do endpoint. E quando você passa por uma equipe 100% remota, uma força de trabalho remota, a equipe de TI, segurança da informação, ela está sobrecarregada. Né? Ela acaba tendo que mudar outros padrões, outros níveis de visibilidade. Foi aí que a Cybereason atuou de um formato de oferecer um serviço, um agente desde de módulo de prevenção, como a parte de detecção, ter uma melhor visibilidade independente de onde o usuário se conecta. Por quê? Não interessa a empresa ter uma boa solução, mas o usuário está conectando de um Wi-Fi doméstico, compartilhando com outros dispositivos de rede domésticos que não são confiáveis. Então, tudo isso teve uma sobrecarga. E muitas das vezes, o módulo de prevenção ele não vai ser 100% efetivo. E é isso que os atacantes exploram. São, às vezes, ciclos de ataques que demoram 1, 2, 3 meses até ele chegar no destino final ou no objetivo final. E aí uma solução de gerenciamento com um SOC de especialistas. Muitas empresas buscaram isso, e aí que a ETEC, Cybereason, a gente oferta em conjunto com nossos clientes, né? Uma resposta a incidente sendo monitorada, tirar essa sobrecarga da equipe de tecnologia. Legal. Além de Agora, prevenção, uma dor de detecção. legal, Herbert. Agora, me conta um pouco, eu acho que talvez o pessoal até fique um pouco curioso em entender esse conceito de EDR versus o conceito que a gente tem de antivírus, né, baseado em assinaturas e tudo. Eu acho que faz sentido comentar isso, dado o momento atual. Por que esse tipo de monitoração é mais eficaz? Boa. Principalmente porque o módulo de prevenção, né, ele já veio evoluindo nos últimos anos, onde era baseado naquele antivírus por assinatura, né, em técnicas conhecidas, que eram as políticas, as vacinas em si. Bloqueava, é conhecido, bloqueio. Caso não passava, e muitas das vezes outras tecnologias, até mesmo por isso, se torna em média de 250 dias para detectar um vazamento de dados, algum atacante dentro da empresa em si. Então, aí vieram a inteligência artificial, que é o famoso NGAV, Next Generation Endpoint, e também a inteligência artificial, a análise comportamental das empresas. Porém, mesmo assim, existem técnicas hoje muito mais avançadas que podem explorar essa lacuna, né? essa parte onde o NGAV não pode bloquear. Então, nenhuma solução de NGAV hoje podemos dizer que é 100% segura, né? Que ou previne, até mesmo nós não podemos garantir que é 100%. Mas aí a função do EDR, que é fazer toda a coleta de metadados, que é uma tecnologia diferenciada que a Cybereason utiliza, baseado até mesmo no histórico da companhia, de fazer perguntas e respostas, técnicas de análise de Big Data, correlacionando toda uma parte de coleta de metadados das empresas, dos micros, dos laptops, dos dispositivos móveis. E aí sim, tudo que vai passar essa camada de prevenção, o EDR faz essa função de detectar e responder numa única console, numa correlação de um evento, trazendo isso do que antes era feito de dias, até mesmo concorrentes, outros players, para detectar um malware que bypassou esse módulo de prevenção, demoram horas. A Cybereason consegue detectar isso em segundos. Então, trazer esse tempo de resposta de longo prazo para um curto prazo, hoje é primordial para as companhias, Rafael.
Tá bom? Na verdade, estou entendendo que não só vai apoiar a capacidade de monitoração em tempos de trabalho remoto, mas também vai fortalecer a resiliência corporativa, né? A capacidade que essa empresa vai ter de reagir à crise e reagir a possíveis ameaças. E disso eu estou certo, se eu entendi, faz mais sentido, é a grande capacidade não só de detecção, mas também de redução, acho que, do ciclo de resposta a incidente, como um elemento importante, inclusive para você poder justificar uma aquisição como essa, né? Sem dúvida. Aí a gente pode envolver custos financeiros, né? Custo de operacional, TCO, ROI, de investimento da companhia como um todo, que é principalmente reduzir essa timeline do ataque, né? Reduzir esse tempo de resposta do ataque, prevenindo até que roubos de dados aconteçam, até mesmo ransomwares, que é uma tendência, né, que tem crescido nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente nesse período de quarentena também. Então, assim, a parte de detecção e resposta é reduzir essa superfície do ataque, né, esse tempo de exploração. Isso realmente é algo que traz hoje, por exemplo, se você uma equipe técnica, se for analisar a quantidade de logs, quantidade de eventos que são feitos diários na companhia, você perde um headcount, você perde um funcionário somente para ficar analisando esse tipo de informação. E mesmo assim, ele vai fazer isso para uma máquina ou para um evento. Se você tem uma ferramenta que consolida, correlaciona todos esses ataques e te entrega de uma forma mais sucinta e rápida de resposta, você ganha muito mais tempo. Claro, e E reduz seu custo de operação. Claro, e lembrando que hoje a superfície de ataque está na casa das pessoas, né? Então, daí a importância de uma solução mais moderna, como o EDR, se comparado com o antivírus, né? Agora, uma das grandes referências dessas técnicas de ataque, que acho que para o mundo de segurança como um todo funciona muito bem, é o framework do Mitre, né? E a gente, inclusive, eu estava vendo semana passada uma estatística de que aumentou muito o download de kits simples, básicos de hacker, né? Me dá a sensação de que o crime também está tentando fazer sua transformação digital durante a pandemia, né? E tem novas pessoas experimentando atividades inadequadas. Agora, se esperaria, e tem aumentado realmente o volume de phishing, tem aumentado bastante o volume de ataques que podem realmente vir pela rede doméstica e por esses endpoints acabam sendo maiores. Esses relatórios todos já estão disponíveis, todos apontam esse tipo de coisa. Agora, que tipo de ataque deve acontecer e como é que essas ferramentas de EDR e, claro, a Cyber Reason também, como é que elas se comportam diante de um padrão de ataque como o do Mitre, para esse tipo de testagem? Bom ponto abordado. Realmente, técnicas novas, técnicas de ataques, até mesmo algumas que eram desconhecidas ou que eram conhecidas, mesmo assim, as companhias não se precaveram, né? Foi o caso dos últimos ransomware, do WannaCry, que já existiam tratativas para aquilo e realmente as empresas não se atentavam na época, por exemplo. Mas, por exemplo, hoje ataques de PowerShell, né? Fireless attack, que são novas técnicas de ataque, como todo, que nem sempre soluções de prevenção são capazes de bloquear esse tipo de ataque. Até mesmo no PowerShell, ataque phishing, né, que, por exemplo, cresceram mais, só nesse último quarto, nos 3 primeiros meses, cresceu mais de 300% ataques de phishing, né, com mais de 10 mil ataques realizados de phishing. Principalmente, se a gente for ver nas últimas reportagens, mercado de saúde, né, o healthcare, hospitais, entre outros, estão sendo um ataque massivo para eles, principalmente por aplicativos, por tratativas de e-mails, de Covid, e mercado financeiro. Então, pessoal trabalhando de casa, a Caixa Econômica, essas ações do governo de incentivo como um todo, ou de empréstimos facilitados, têm causado esse modelo de phishing. E aí existe sim o Mitre, né, uma organização americana que faz toda a parte de registro de ataques, com todas essas tratativas, e eles criaram o ciclo do ataque, né? Como é que o ataque funciona, quais são as etapas deles, e a Cybereason segue muito à risca isso, né? Por ser um órgão referência no nosso mercado, e ele coloca quais são
as criticidades, nesse ciclo do ataque, quais são os cenários mais críticos? Tem desde a infecção inicial, roubo de credenciais, movimentação lateral, exfiltração de dados. Então, tem todo command control, né, que é quando o atacante já está dentro da empresa e também já no módulo de roubo de dados, né, que já está, ou até mesmo de ransomware. A Cybereason segue muito forte isso. A gente teve referências muito positivas, fomos melhor reconhecidos já no ano passado. Agora, recentemente, também com os scores mais altos, né? Principalmente na parte de correlação de eventos, porque detecção ele é super importante. A gente tem um índice de detecção fortíssimo comparado a outros players, mas principalmente a parte de correlacionar a quantidade de eventos. Imagina, quando a gente fala de uma empresa de 100 dispositivos, é mais fácil você ter 100 eventos diferenciados, né? E controlar isso de uma forma manual. Agora, imagine aqui a quantidade de empresas importantes que estão conectadas aqui nesse webinar, que tem mais de 5 mil, 10 mil dispositivos e um único evento impactar, por exemplo, 1000 máquinas. São 1000 eventos distintos para que a equipe de TI, a equipe de segurança desse nosso cliente possa administrar. Então, a importância de correlacionar e aí linkando a um outro score que a gente foi o mais alto avaliado, que é o MTTR, que é o tempo médio de resposta a incidente. Além de correlacionar esses eventos, o tempo médio para responder esse ataque, ele é primordial. Então, isso conta uma vantagem muito forte. Está aí estudos do Mitre mostrando isso, esse diferencial da Cybereason. E até abordando, até um outro analista, porque aqui muitas vezes não seguem o Mitre, mas o Forrester, por exemplo, Rafael, ele lançou no último mês uma análise de EDR, de mercado, onde a Cybereason teve o score mais forte das soluções de EDR do mercado. Então, isso mostra do que é ver uma empresa que desenvolveu essa tecnologia vinda do EDR. E aí, por demandas de clientes, ela entrou no mercado de NGAV, porque um único agente muito leve, sem impacto de banda para o cliente, sem impacto de performance na máquina, poder entregar uma solução completa e reconhecida pelos analistas como a solução líder de mercado, tecnicamente. Legal. Agora, como é que fica o mundo de mobilidade nessa história? Porque a gente ainda tem muito essa relação de endpoint é igual a notebook, é igual, enfim, qualquer tipo de dispositivo CPU, né? E por muitas vezes o mercado ainda esquece, muitas das empresas, de certa maneira, ainda negligenciam um pouco a importância dos smartphones, superpoder computacional e, mais do que tudo, rodam todas as aplicações, né? Todas as aplicações têm app, rodam, armazena dado, né? Faz barba, cabelo e bigode, o smartphone hoje. E às vezes a gente acaba negligenciando, muitos clientes acabam negligenciando sim na sua estratégia de SI isso, e hoje se torna de novo um aspecto importante. Está todo mundo em casa, o cara está trabalhando, o filho está brincando ali, fazendo dever de casa, uma hora ele vai lá, entra no aplicativo via smartphone, abre e-mail via smartphone, troca arquivo. E como é que isso se compõe com a estratégia de EDR? EDR funciona só para notebooks ou ele também tem um módulo que funciona para mobile e a mesma efetividade? Eu acho que esse hoje é a principal superfície de ataque, se a gente for, ainda mais considerando da força-tarefa, da força de trabalho remota, né, compartilhando a mesma rede Wi-Fi, por exemplo, da rede doméstica. Realmente, o mobile é uma superfície de ataque a ser considerada muito forte. E sim, o EDR pode ser, e ele é atendido no dispositivo móvel também. A Cybereason provê essa defesa para o usuário, tanto no Linux, Windows, Mac e principalmente no iOS e Android. Até colocando alguns pontos aqui importantes, o Gartner acabou de fazer uma pesquisa que 80% das tarefas dos trabalhadores ou dos funcionários serão feitas em 2020 através de dispositivo móvel. Tá? Uma proporção de dispositivos da empresa, 60% hoje é dispositivo móvel e 40%
laptops, tá? Sendo que apenas 1/3 desse dispositivo móvel é de propriedade da empresa. Tá? 2/3 dos e-mails, por exemplo, são acessados primeiramente no dispositivo móvel do que no laptop. Então, hoje, o cenário de mobile, sim, é uma superfície de ataque, e a Cybereason consegue integrar essa proteção sem onerar performance, principalmente no dispositivo móvel, sim, mas fazer toda a árvore do ataque e a timeline, a linha do tempo do ataque, se ela aconteceu primeiramente numa infecção no dispositivo móvel e partiu para um compartilhamento, né, para uma movimentação lateral para laptops, ela te traz toda essa visibilidade. E quando a gente fala da solução de mobile, a gente não está falando de MDM, a gente está falando de Mobile Threat Defense, defesa de ameaças de dispositivos móveis. O MDM, sim, ele tem o papel importante dele, que é a parte de controle de VPN, controle de acesso, políticas como um todo. O EDR, a solução dedicada e gerenciada por SOC, ETEC, Cybereason, a gente provê desde um aplicativo malicioso, né, phishing dos mobiles. Então, são tratativas que aí sim a solução dedicada de mobile, de um EDR integrado, pode se precaver, pode proteger os nossos clientes dessa superfície de ataque. Legal. Bruno, você está na linha ainda. Estamos aqui. Estou por aqui. Será que a gente consegue, Bruno Ebert, entrar live e dar uma olhadinha em como é que essa solução funciona? Conseguimos fazer uma simulaçãozinha para entender como é que essa vida funciona na prática? Conseguimos sim. Só vou pedir, Rafael, para vocês pararem o compartilhamento de tela aí para que eu possa compartilhar a minha. Tá bom. Deixa eu tentar aqui. Vocês conseguem ver minha tela já ou não? Sim. Sim, perfeitamente. Legal. Bom, antes de mostrar a ferramenta em si, só brevemente explicar o conceito. Como o Herbert comentou, a nossa solução ela tem um agente que você instala em cada ferramenta, em cada sistema operacional, né? Windows, Linux, Mac, Android e iPhone. Essa ferramenta tem basicamente 2 componentes. Um componente de prevenção, que é esse aqui da esquerda. Aqui, a grande maioria dos ataques vão ser detectados e já bloqueados na sua execução, né? Ou o arquivo é deletado, ou o processo é eliminado, etc. De acordo com o NSS Labs, a Cybereason, eles testaram agora a nossa solução em março, a gente vai pegar 99 ponto alguma coisa dos ataques. Tá? E não existe nenhum fabricante que vai te dar 100% de prevenção. Então, aquele ataque mais sofisticado que vai passar esse componente de prevenção e chegar aqui no estágio da infiltração inicial, da infiltração inicial até o cara conseguir roubar a informação estratégica que ele está buscando ou fazer algum outro tipo de dano, existem várias etapas, né, vários estágios desse ataque. Escalação de privilégio, roubo de dados, movimentação lateral. E aqui a gente tem várias oportunidades para identificar esse ataque. Então, é nesse estágio que o EDR ele entra em ação, onde a gente consegue, através de perguntas, né, na verdade são 8 milhões de perguntas por segundo, identificar se tem um comportamento malicioso na rede. Bom, aqui é a console da Cybereason. A gente classifica os eventos de acordo com o estágio do ataque. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho aqui um evento que diz que é um roubo de dados, né, nessa seção de roubo de dados, diz que tem 2 máquinas com 3 processos nessa categoria, esse evento é mais importante do que o evento de scanning, ou seja, um evento que alguém está na minha rede fazendo um port scan, fazendo um reconhecimento da rede para lançar um outro ataque. Então, a ideia é, quanto mais para a direita a gente vai tendo eventos, pior ou mais crítico vai ficando. Né? Então, a gente tem roubo de dados, command control, né? Quando uma máquina já está em conexão estabelecida em lugar, movimentação lateral e por aí vai. Essas bolas grandes significa mais máquinas impactadas, no caso 7 máquinas, o tipo do ataque que foi detectado, um shell reverso com reg SBR32, e bolas pequenas, menos máquinas impactadas, você clica e aí a gente vai para os detalhes desse evento. Tá?
Nesse caso aqui, eu tenho um ataque chamado Pass the Hash. No ataque Pass the Hash, o atacante ele compromete uma máquina. Nesse caso, a gente já mostra qual que é a máquina que foi comprometida. E após comprometer essa máquina, ele vai obter o hash de alguma conta privilegiada para usar no seu ataque. Então, aqui nesse overview, a gente consegue ver qual que é a conta privilegiada, qual que é a máquina comprometida, e a gente consegue ver que através, depois de comprometer essa máquina, esse cara fez 2 conexões para comprometer outras 2 máquinas. Aqui mais para baixo, a gente tem a linha do tempo, que mostra quando começou esse ataque, foi no dia 22 de abril, o horário, e se eu clico aqui, eu consigo ver qual que é o nome da máquina e o nome do usuário. Nesse caso, eu só tenho uma máquina impactada por esse ataque. Então, nessa linha do tempo, só me mostra uma máquina. Eu vou mostrar uma outra linha do tempo, de um outro ataque, e nessa linha do tempo, você consegue ver uma máquina sendo impactada aqui no dia 24 de fevereiro e várias outras máquinas ao longo do tempo, sendo a última aqui no dia 7 de abril. Tá? Então, isso é muito importante, essa linha do tempo, porque ao invés de gerar vários eventos na console, a gente gera um evento só e a gente vai correlacionando todo mundo que está impactado pelo mesmo ataque para que você possa ver a cronologia dos fatos. A gente consegue ir bem no detalhe técnico e entender o que aconteceu. Então, se eu quero saber quais são as 3 conexões que foram feitas por esse processo malicioso chamado SunRDump, eu dou um clique e ele mostra quais são as conexões que foram feitas. Se eu quiser ainda ver mais detalhes técnicos, como o hash, está tudo disponível aqui. Ou eu posso ainda clicar no View Attack Tree para tentar entender a história desse ataque. Então aqui, nesse Attack Tree, eu consigo ver como o ataque em si, o SunRDump.exe, o processo malicioso, mas eu consigo ver o contexto em volta disso. O que aconteceu antes disso? Quem que chamou o SunRDump.exe? Como que esse arquivo veio parar na máquina? E esse é um grande diferencial, porque, por exemplo, aqui a gente consegue ver que está um ataque malicioso, o SunRDump, ele está vermelho, né, Pass the Hash. Só que antes disso, o comando net foi executado 200 vezes. E esse comando net, ele é usado para criar conta de usuário e colocar o usuário dentro de grupos. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, que algum usuário foi criado, no caso o usuário sysadmin com a senha retina, e depois eu consigo ver que esse usuário foi colocado dentro do grupo administrador. E por que isso é importante, né, você ter essa visibilidade? A grande maioria das ferramentas de antivírus tradicionais hoje, ela vai te falar, o SunRDump foi detectado e deletei o arquivo. E aí você pensa que o incidente está resolvido. Só que antes disso foi criada uma conta de backdoor, que o cara pode voltar e depois fazer uma conexão RDP ou uma conexão UNC, acessar um compartilhamento de rede, porque ele tem uma conta válida no sistema. E isso, uma ferramenta tradicional não vai te dizer, não vai te alertar, porque isso é um comando do Windows. Não tem nada de malicioso no executável em si. Mas do jeito que ele foi utilizado nessa operação maliciosa, torna parte do ataque. Então, o grande diferencial da Cybereason é que você consegue entender todo o escopo do ataque até você chegar no processo responsável por começar tudo esse ataque. E às vezes esse processo ele passa desapercebido, né? Porque ele vai chamando outros processos e, enfim, é uma técnica muito utilizada. Uma vez que você tem essa visibilidade que isso é um ataque, você pode vir aqui e tomar as ações, como desde isolar as máquinas impactadas. Quando você clica nesse botão isolar a máquina, não fala mais com a rede, só fala com a console da Cybereason. Ou então responder o incidente removendo o arquivo malicioso, bloqueando, e compartilhando esse hash desse arquivo com todas as outras máquinas da rede, para que qualquer outra máquina que receber esse arquivo posteriormente já o bloqueie na pré-execução. Entre outros recursos aqui automáticos da resposta de incidente, uma função que é bem interessante e bastante clientes, eles elogiam muito isso da Cybereason, é a capacidade de você fazer investigações ou fazer o que a gente chama de threat hunt, né, caçada por ataques ou por ameaças. Então, como a ferramenta ela coleta vários metadados, como usuários locais, processos de execução, linhas de comando, conexões, etc., você consegue
identificar várias atividades. Então, por exemplo, se eu quiser saber todas as conexões feitas por um determinado usuário na rede, né? Eu venho aqui, eu clico no elemento máquina. Nesse caso, eu não vou especificar uma máquina específica, eu quero saber de todas as máquinas. Senão, eu poderia especificar aqui alguma máquina específica. O usuário, eu quero saber o usuário administrador, por exemplo. Eu quero saber em todas as máquinas o que esse usuário built-in do Windows fez. Eu quero saber todos os processos que esse cara executou. E de todos os processos, eu quero mostrar só aqueles que tiveram conexão externa. E dos que tiveram conexão externa, eu só quero saber aqueles que eu não quero visualizar IPs internos, eu só quero ver conexões realmente para IPs externos. Eu faço esse filtro e aí eu consigo ver, por exemplo, todos os processos, todas as máquinas e todos os IPs de destino que foram feitos, todos os domínios, etc. Se eu quiser organizar aqui, eu quero saber portas diferentes das portas padrões de navegação, por exemplo, 80. Eu posso fazer um filtro aqui. Se a porta, só quero mostrar os eventos onde a porta não é 80 e nem 443. Você redefine o filtro. Qual que é a ideia? Com esse tipo de atividade, você consegue identificar, por exemplo, possíveis canais de comunicações que passam desapercebidos, vamos dizer assim, pela maioria das ferramentas, né? Esse é um padrão. Vou mostrar um outro caso de uso que é muito comum, que é a execução de scripts, né? Então, por exemplo, como você faz para saber se tem algum script malicioso ou não? Nesse caso, eu estou filtrando, eu quero saber de todos os processos que executaram na minha rede, eu só quero saber os scripts, seja Visual Basic, PowerShell, etc. Só que na linha de comando, eu quero saber só aqueles scripts que tiveram comunicação para algum lugar externo. Então, get results. E aqui ele deve trazer para a gente todas as execuções de scripts. E na linha de comando, você consegue visualizar que todos eles têm um link, né, com um site HTTP ou HTTPS. Então, um dos casos de uso de thread hunting, vamos dizer assim, para você fazer investigações, dependendo do contexto da sua empresa. Né? E assim você consegue utilizar de várias outras formas, né? Por exemplo, se você está suspeitando que alguém está fazendo, que pode ter exfiltração de dados da sua empresa, você pode fazer uma consulta para verificar a quantidade de dados transmitido, para você organizar aqui e saber, por exemplo, olha, tem um processo chamado Velociraptor, nessa máquina chamada FlareVM, ele mandou 6 gigas para esse outro IP aqui. Esse processo vaza3.exe mandou 754 megas e por aí vai. E a partir daqui, se você quiser fazer um bloqueio de um processo, você sabe que isso é malicioso, é só dar um clique e bloqueá-lo por aqui. Tá? É muito simples a operação. Bom, além dessa parte de detecção e resposta de incidentes, a ferramenta tem toda a parte de prevenção, então controle de exploits, controle de USB, antivírus utilizando inteligência artificial, entre outras coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloca aí no chat e a gente responde assim que terminar a apresentação. Eu vou voltar para vocês aí, para o Rafael e Herbert. Show, Bruno. Obrigado. Tá no mudo, Rafael. Obrigado, Bruno. Obrigado, Herbert. Ótima apresentação, Bruno. Acho que bem elucidativo, né? Eu não sei se temos algumas perguntas aqui aparecendo. Deixa eu dar uma verificada. Eu acho que você já... Rafael, até eu queria fazer um comentário antes Claro. da pergunta em si. Deixarmos à disposição, né, colocarmos à disposição a ETEC Cyber Reason pela a ação que criamos para justamente apoiar a equipe de TI e segurança nesse
nessa sobrecarga de gestão da força de trabalho remota, né? Então, um trabalho em conjunto, em 4 mãos aqui, até que saber a gente pode, e claro que a equipe do cliente em si, prover toda essa gestão, desde o módulo de prevenção, o NGAV, o EDR, mas principalmente a parte do monitoramento, né, todo o SOC envolvido, Tech Cyber Reason atuando fortemente com o SOC ativo, e a parte de resposta a incidente, tudo isso sendo feito, né, por nossos times, tirando essa responsabilidade da equipe que hoje já está sobrecarregada dos nossos parceiros, né, dos nossos clientes. Então, nos colocamos à disposição para apresentar esse cenário para eles. Sem dúvida, Herbert. Obrigado. Claro, tanto ETEC quanto Cyber Reason à disposição. Temos uma oferta montada para monitoração de times que estão trabalhando 100% remoto, usando a tecnologia da Cyber Reason. É um deployment simples, mesmo com os times remotos é possível fazer esse tipo de deployment. A monitoração já está conectada ao SOC da Cyber Reason e ao nosso SOC também, então com todos os requisitos de nível de segurança enterprise e nível de atendimento enterprise para as companhias poder passar por esse momento. Acho que, como bem colocado, essa é uma superfície de risco que vem sendo mais explorada, que apareceu muito mais do que vinha aparecendo no passado. E a ideia aqui é, claro, informar e também apoiar para as empresas que quiserem. Agora, Herbert, tem uma perguntinha aqui sobre sistemas operacionais. Eu acho que você comentou um pouquinho no início, não sei se quem está perguntando aqui já estava no início, se dá suporte a múltiplos sistemas operacionais, aí, sobretudo para a plataforma mobile. Sim, é uma boa pergunta, até porque não são todos que fazem, mas sim, a gente, tanto para EDR como NGAV ou para dispositivo móvel, nós suportamos uma boa demanda, né? A gente até pode compartilhar cada versão, mas Windows, Linux e Mac, iOS e Android, principalmente operações legadas, tá? Versões legadas, a gente tem um suporte bem ativo para soluções legadas também. Legal. Tem uma outra perguntinha aqui que a pergunta é: se uma solução como a Cyber Reason substitui por completo um endpoint? Podemos sim substituir, tá? Podemos substituir desde às vezes a tecnologia que o cliente já possui hoje, o vendor que o cliente já possui hoje, né? Entre outros players de mercado, mas sim, podemos ofertar de ponta a ponta, uma segurança de endpoint de ponta a ponta. Do módulo de prevenção, do antivírus básico de prevenção, né, de assinatura, até o EDR. Como também, aproveitando, às vezes mantendo o investimento que já foi feito por um outro vendor, em uma outra tecnologia, e podemos compor apenas com o módulo de EDR, Rafael. Não necessariamente ele precisa, às vezes ele tem um contrato ativo por muito mais tempo, mas não está completo, não cobre o que ele realmente, a dor que ele tem hoje, a gente pode começar apenas com o módulo de EDR, que traria toda essa visibilidade que o Bruno mostrou. Entendi. Então, estou entendendo que se ele tem hoje um contrato de antivírus, e ainda, vamos dizer que a data de aniversário dele seja em dezembro, né? Ele não, economicamente, não faria sentido não ter uma rescisão antecipada, a licença está paga, né? Ele faria esse tipo de trabalho com EDR como uma solução adicional, e em dezembro ele toma a decisão se ele quer ou não seguir com o antivírus ou se ele quer habilitar as funções do Cyber Reason. É isso? Correto, é isso mesmo, né? Então, daqui para dezembro ele já pode startar como um EDR e depois ele efetivar tudo com um único agente. Até muitos clientes partiram dessa forma, mantendo um único console de gerenciamento. Até um ponto que geralmente perguntas acontecem, não sei se já no histórico de perguntas não vai ter essa. Nossa solução pode ser implementada tanto com gerenciamento on cloud ou como on-premise. Então, independente do cenário né, a gente pode cobrir tanto o gerenciamento em cloud como on-premise. Tá bom. Essa era uma pergunta, sim, você já se adiantou. Na sequência tem mais 2 perguntas aqui, estamos já andando com o tempo. Uma é sobre armazenamento de logs, né? Como são feitos esses armazenamentos de log, onde é que fica, que tipo de preocupação existe em relação a isso? A outra eu faço depois. Não, posso tratar, e aí o Bruno Claro. pode complementar também. Importante dizer que assim, a gente é compliance a GDPR,
e a LGPD, né? A gente não coleta dados confidenciais, a gente trabalha apenas com metadados. Isso é tudo gerenciado, armazenado numa cloud Cybereason, no ambiente Cybereason. E principalmente dados maliciosos, né, que estão atrelados a um evento malicioso, eles são retidos por 12 meses. Tá? E ações que são atreladas a esses dados maliciosos por 30 dias, caso contrário, 7 dias e ele desaparece. Né? A gente tira, mas principalmente para coletas de informação, são por 12 meses atreladas a um evento malicioso. Claro que a gente tem serviços que você pode reter todas as informações por 90, 60, ilimitados dias, para principalmente fazer essa parte de threat hunting. Deixa eu pegar esse gancho de threat hunting e uma outra pergunta que surgiu aqui é sobre falsos positivos, né? O Bruno mostrou um conjunto de perguntas sendo feitas sobre comportamentos que são maliciosos e tudo, e veio também essa ideia de que tem muitas atividades e muitos dados que são monitorados que poderiam gerar um único ticket ou múltiplos tickets, né? Então, daí a importância da concentração e da correlação disso. Agora, existe uma preocupação no mundo de monitoração, de um modo geral, de falso positivo, que eu acho que é o que provoca essa pergunta, né? Como é que a Cybereason tem encarado e existe alguma medição em relação a isso? Boa. Existe sim, essa é uma preocupação muito forte da Cybereason. A gente tem um índice 4 vezes menor que qualquer outro player de falso positivo, né? Ligado principalmente a EDR como a tratativa. Mas até um ponto importante foi o NSS Labs que acabou de publicar menos de 1% essa taxa de falso positivo. Foi o melhor score nesse sentido, e contra até mesmo outros renomados players do mercado, que isso realmente é algo que qualquer projeto que você vai tratar de endpoint ou do módulo de prevenção ou políticas de bloqueio, a pergunta de falso positivo é a primeira a ser feita. Então, realmente é algo que nossos clientes podem testar, podem buscar informações de até mesmo os outros casos de uso aqui do Brasil, de importantes clientes, mais de 20 mil servidores, outros com mais de 10 mil usuários, que estão super satisfeitos nessa parte de falso positivo. Não, excelente. Pessoal, estamos ficando sem tempo aqui no nosso webinar já. Sempre a sensação de quando esquenta acaba o tempo, né? E eu queria agradecer muito o Herbert, ao Bruno, ao nosso time aqui da ETEC. Esse é um assunto importante, é uma série de webinars que a gente realiza, tentando explorar o máximo possível o repensar da segurança da informação e forçando a gente a repensar ainda mais agora nesse momento de pandemia. Como o Herbert bem colocou, tanto a Cybereason quanto a ETEC estão preparadas para atender as empresas de vocês. Se vocês quiserem, algumas perguntas estão aqui, a gente entra em contato depois para responder via e-mail ou dar um telefonema, um WhatsApp para esclarecer dúvidas. E se alguém precisar de uma sessão mais particular, também as empresas estão à disposição para isso. Tá? Herbert, Bruno, não sei se vocês querem dar alguma palavra final. Só agradecer a todos, principalmente a equipe ETEC, a presença de todos, interações, perguntas, e como você comentou, podemos sim fazer uma apresentação, uma prova de conceito, uma demo voltada para o caso de uso de cada empresa em si. Isso a gente pode entrar em contato quanto antes. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que nos deram esse espaço e escutaram essa mensagem. Um abraço a todos. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.